Olá, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio da nossa série de Finanças Públicas. Nós recebemos pelo segundo episódio seguido e pela segunda semana seguida a nossa convidada, a professora Selene Pérez Nunes. Ela que é subsecretária do Tesouro Estadual de Goiás e tem um longo histórico na área de finanças públicas. É economista, contadora, auditora federal de finanças e controle da Secretaria de Tesouro Nacional. Ela atualmente está licenciada nesse cargo, exercendo a função no estado de Goiás. É também doutoranda e professora de finanças públicas, com várias publicações em diversas áreas ligadas às finanças públicas. A professora Selene é uma daquelas que deu origem à nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Fez parte de um grupo de especialistas que construiu e pensou as bases dessa legislação num momento muito especial da nossa recente democracia, no momento em que era necessário refazer as bases financeiras do Estado brasileiro e retomar a confiabilidade nas estruturas do Estado. Com vocês, a professora Selene, que eu tenho a grande honra de receber aqui nesse programa. Muito bem, então ela tem uma abrangência de matérias e então o que se procurou fazer foi pegar regras que eventualmente já existiam dispersas e tentar completar e integrar essas regras, corrigindo brechas que existiam, né? Devido a dificuldades operacionais ou devido à falta de integração entre as instituições, né? Então, a gente se perguntava assim, isso já existe, por que não funciona? Não funciona, por exemplo, a regra de ouro, porque o governo federal interpreta que essa é uma regra aplicável apenas no orçamento. Então, você cumpre no orçamento e descumpre na execução. Então, vamos escrever lá na lei que ela se aplica também à execução, né? Então, esse é um exemplo, né? Mas ela pega, então, diferentes normas e harmoniza e consolida nessa abordagem sistêmica das contas públicas. E, ao fazê-lo, cria 3 níveis de regras. Então, tem regras gerais para a situação usual, regras mais duras para final de mandato, para lidar com o ciclo político, e regras mais flexíveis em casos especiais. Quais são os casos especiais que nós previmos? A possibilidade de desaceleração de atividade econômica ou crescimento negativo do PIB, então vem uma recessão, caem as receitas, cai a receita corrente líquida, consequentemente, eu desajusto nos limites pessoal, por exemplo, no limite de dívida, desajusto em tudo, porque a receita é o parâmetro sobre o qual se estabelecem os limites. Pode acontecer um estado de defesa, estado de sítio, ou uma calamidade pública. E aí eu cito como exemplo a Covid. Há calamidades públicas de caráter local, né? Por exemplo, a ruptura da barragem de Sobradinho, né? Enfim, pode acontecer uma coisa desse tipo, ou pode acontecer uma calamidade nacional, como é a Covid-19, né? Também pode acontecer mudanças drásticas na política monetária e cambial, então eu posso ter uma crise internacional que gere um choque cambial, um choque de taxa de juros. Essas são as condições que podem acontecer, que foram todas elas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá em 98. Disso aqui tudo, a gente já viveu a parte da recessão, né? E foram acionados os mecanismos de flexibilidade. Vivemos a parte de calamidade pública, tanto local quanto nacional. Mudanças drásticas na política monetária e cambial ainda não, mas
pode acontecer. Estado de defesa de sítios ainda não, felizmente, mas também pode acontecer. Então, nesses casos, a lei precisa, se ela se pretende permanente, ela precisa poder conviver, não só com o ciclo econômico, mas com o ciclo político e com situações excepcionais, né? Além disso, nas regras, a gente tem regras numéricas, que podem ser metas ou podem ser limites, e regras de procedimento, que podem ser do tipo faça isto ou não faça aquilo, né? As regras de final de mandato, a gente tem basicamente 3. Nos últimos 180 dias do mandato é vedado aumentar pessoal, despesa com pessoal. As AROs são proibidas no último ano de mandato. E os restos a pagar, a famosa regra do artigo 42, né? No final de mandato, eu tenho que ter disponibilidade suficiente para pagar os restos a pagar. Então, eu tenho que ter prudência ao contrair a obrigação de despesa, né? Eu não posso contrair a obrigação de despesa que não possa ser paga no mesmo exercício ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, né? Se ela for ser paga no exercício seguinte, ela tem que ter a disponibilidade de caixa, né? Muito bem. No caso de recessão, então, crescimento econômico negativo inferior a 1%, né? Nos últimos 4 trimestres, a gente aumenta o prazo para enquadramento em limites de pessoal, de estoque de dívida, né? E aí vem uma pergunta: por que nós não adotamos um fundo de estabilização, né? Porque a gente tem esses movimentos de ciclo econômico e a gente poderia pensar assim, na época das vacas gordas, a gente acumula recursos no fundo e deixa para usar na fase das vacas magras, né? Contudo, a gente entendeu que não seria prudente fazê-lo, porque seria muito difícil convencer os nossos agentes políticos a não gastar recursos que estivessem sobrando. A gente não tem essa prudência fiscal toda internalizada na nossa cultura. Bom, em caso de mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado, também ficaria ampliado o prazo para enquadramento nos limites de dívida. E em caso de calamidade pública, estado de defesa ou de sítio, ficaria suspensa a contagem dos prazos para enquadramento dos limites de dívida, de pessoal, ficaria dispensado o atingimento de metas fiscais, o contingenciamento. Então, vejam bem, eu achei até interessante a discussão que se fez quando houve a crise da Covid, né? Porque tinha gente que falava assim: e agora o que nós vamos fazer? Vamos descumprir a lei de responsabilidade fiscal? Não, porque tudo isso já estava previsto na lei, tá? Então, na lei e na Constituição, né? Então, havia questionamentos do tipo, né? Como é que nós vamos atender esse gasto emergencial que não está previsto no orçamento? Ora, basta utilizar créditos extraordinários, que existem para esse fim, estão previstos na Constituição, não é? Já se usou crédito extraordinário para tanta coisa no país, não é possível que não se lembrem de usar crédito extraordinário para uma crise, para uma pandemia como essa, né? Aí tinha gente que dizia assim: a receita vai cair, e aí nós vamos nos desajustar na LRF. Não vai desajustar coisa nenhuma, porque os limites ficam todos suspensos durante a calamidade pública. Então, bastava que o Congresso Nacional dissesse que nós estávamos em calamidade pública. Tudo isso fica suspenso. Aí tinha gente que falava assim: mas como é que nós vamos cumprir as regras de geração de despesas de caráter continuado? Bom,
Em primeiro lugar, porque as despesas para atender a pandemia não são despesas de caráter continuado, né? Então, você naturalmente não precisa atender o artigo 17. Então, eu achei muito interessante esse período de discussão, porque ele demonstrou o quanto se conhece pouco da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque muita coisa que foi proposta e muito atraso na adoção de medidas justificadas por pretensas necessidades de aprovar a legislação não eram necessárias. Não eram necessárias. As medidas podiam ser adotadas com muita celeridade e perfeitamente adequadas à lei, tá? O que não estava adequado à lei era o refinanciamento de dívida dos entes da federação. Isso não estava, né? Mas outras medidas para socorrer a crise sanitária, eu não vejo problema nenhum, né? A lei, ela se aplica às 3 esferas de governo, então existe o conceito de ente da federação. Quem é o ente da federação? O governo federal, cada estado, o Distrito Federal, cada um dos municípios. Se aplica aos 3 poderes e ao Ministério Público e também à Defensoria Pública, né? Embora a autonomia da Defensoria Pública tenha ocorrido depois da LRF, e aí a gente tem um probleminha, sim, na definição dos limites de pessoal por poder e órgão, porque eles não incluem a Defensoria Pública, ela normalmente está dentro do Executivo, né? E o DF, o Distrito Federal, ele é equiparado a Estado, pela lei, né? E aí a gente tem um conceito abrangente, ou seja, toda a administração pública direta, fundos, fundações, autarquias e empresas estatais dependentes, né? Então, boa parte, não toda, mas boa parte da administração indireta está aqui coberta também. E o que vem a ser uma empresa estatal dependente? Assim, aqui a gente tem, eu vou pular essa parte, mas a gente já teve uma decisão do STF sobre a equiparação do Distrito Federal a Estado, né? Então, sem problema essa equiparação na LRF. A empresa estatal dependente, prevista no artigo 2º, inciso 3º, ela é empresa controlada que recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal e de custeio geral de capital, excluído o aumento de participação acionária. Então, se eu tenho uma empresa que ela sobrevive sozinha, sem receber subvenção do ente da federação, ela, como a Petrobras, por exemplo, ela é não dependente. Mas se eu tenho uma empresa que, para se manter, precisa receber subvenções do ente da federação, no orçamento, então ela passa a integrar o orçamento fiscal e da Seguridade Social, ela passa a ter todas as suas contas consideradas como sendo parte do ente da federação. Então, as despesas pessoal dela entram nos limites de pessoal, a sua dívida entra no limite de dívida, e assim por diante, ok? Bom, tem também uma resolução 43 do Senado que trata desse aspecto para evitar uma instabilidade. Então, você pega a que tenha no exercício anterior recebido recursos financeiros e que tenha autorização para receber no exercício corrente, ok? Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.